Fala, gente boa, gente querida de Deus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti para mais um vídeo coerente da fé cristã. E hoje eu quero falar sobre um princípio que tanto os desigrejados como os igrejados estão quebrando. Sim, eu tenho notado, baseado no comportamento das pessoas, e qualquer um pode avaliar isso nas redes sociais, através dos comentários. A gente, com uma pequena análise, uma análise superficial, já é possível perceber o comportamento de cristãos quebrando este princípio, tá? A gente vai usar um texto do Evangelho e vamos comentar sobre este assunto. Se você não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva. E eu quero agradecer a todos os membros do canal. Os membros têm apoiado essa causa, têm ajudado. Muito obrigado, membros. E se você ainda não é membro, se você é um inscrito e deseja apoiar, torne-se membro e vamos em frente, tá? E também deixe aí o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que ele alcance muitas pessoas, certo? Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo está dizendo, olha, eu rogo a vocês, eu, o preso do Senhor, que vocês andem como é digno na vossa vocação, na vocação que vocês foram chamados em Jesus, andando com toda longanimidade, mansidão, suportando-vos uns aos outros, tá? Então aqui, nas entrelinhas, ainda que a palavra não apareça, aqui Paulo revela o princípio do amor. Paulo está dizendo, suportai-vos uns aos outros. O que eu tenho visto de igrejado não suportando desigrejado, e desigrejado não suportando igrejado, não está escrito. A gente está falando aqui por apelidos, né? Mas bem populares e todos sabem a respeito do que nós estamos falando. Tá? Aqueles que vão nas denominações, os denominacionais, uns chamam os crentes do sistema, né? Os templários, né? E o pessoal que não vai, que não frequenta mais. É impressionante como, através dos comentários, né, a gente vai visualizando, ou através de vídeos sendo feitos. Vamos falar dos igrejados, como eles quebram esse princípio do amor. Eles acreditam que somente aqueles que estão no templo é que têm o amparo e o cuidado de Deus. Quando alguém sai do templo, eles começam a contestar essas pessoas, quebrando essa suportação do amor. E disse o apóstolo Paulo, né, quem é vocacionado ao evangelho, quem é vocacionado como cristão, suporta aquela pessoa, entendendo que o amor de Deus se sobressai e que nós somos embriões ainda, comparados à grandeza dessa misericórdia. Então, assim, não está conosco o julgamento. E quando a gente faz um vídeo de protesto, não deve ser um vídeo de ódio, certo? O vídeo de protesto, tenha em mente, protestar aquilo que faz mal ao próximo, que engana o próximo, que manipula o próximo, mas não tem a intenção de condenar aquelas pessoas ou até mesmo de promover o ódio e violência contra as pessoas. Então todos os meus vídeos estão pautados no amor e na graça de Jesus, e ainda que sejam protestos duros, não são protestos de ódio, são protestos que levam a pessoa a acordar e, no caso, os líderes que fazem, que cometem aquelas faltas, eles podem, assistindo os nossos vídeos, se arrependerem, né? E é o que já tem acontecido poucas vezes, mas graças a Deus por isso, de líderes, ao assistirem vídeos como os nossos, desistirem de continuarem, né, enganando as pessoas. Correto? Então, o igrejado, às vezes, ele se comporta quebrando esse princípio do amor, da suportação, tá? Ele entende que quem não é do templo vai para o inferno, merece castigo divino, merece uma punição divina, merece uma enfermidade, merece um problema familiar, merece uma falência, certo? Recentemente, eu tenho visto acontecendo muito de igrejados e desigrejados se desentendendo nas redes sociais e mostrando através de seus comentários requintes de crueldade, certo? A ponto de um ameaçar o outro. Então isso não é do evangelho, não tem nada a ver com o amor de Cristo. Eu estou falando aqui porque eu creio, eu tenho esperança. Eu tenho esperança, como cristão eu tenho esperança de repente com um vídeo desse,
alcançar o coração, a mente de alguns cristãos, tanto aqueles que ainda estão no sistema religioso, quanto aqueles que não estão, porque os maldosos, aqueles que se disfarçam, né, tanto dentro como fora do sistema, uma mensagem como essa não interessa. Mas quem é do evangelho, e para quem quer o evangelho, tanto a pessoa que está lá no sistema, como a pessoa que já saiu do sistema religioso, ela vai encarar um vídeo como esse como uma reflexão importante em sua trajetória. Peraí, será que a minha abordagem em relação aos que pensam diferente tem a ver com amor ou tem a ver com ódio? Porque o que eu tenho visto é, por exemplo, igrejados, como foi o primeiro grupo que eu citei, visualizarem aqueles que saíram de seus templos com ódio e até desejando o mal, certo? Então é impressionante. Aí às vezes a gente vai falar um tema, né? Comentar um vídeo como esse a respeito do amor, que o amor é o principal princípio de um cristão, tá? E aí os igrejados começam a dizer, lá vem ele falando que o amor é a única lei, quer dizer que agora eu posso pintar e bordar, né? Não, nunca foi falado isso em nenhum dos meus vídeos e nos vídeos de ninguém que tenha um pouco de coerência no evangelho, porque amar não significa ir para a promiscuidade, tá? Amar não significa ir para a bagunça. Quem ama também tem equilíbrio. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 está escrito que aquele que ama não se folga, não se delicia com algum tipo de injustiça. Então quem ama não quer ver o mal contra o seu próximo e também não quer ver a vida do seu próximo badernada, bagunçada, certo? Então a gente tem percebido que esse princípio do amor, da suportação, suportai-vos uns aos outros em amor, está sendo muito quebrado. E se for para mim ser cristão que defendo a fé do evangelho e vir aqui falar que eu sou um defensor do evangelho simples, para começar, se eu não amar, eu não tenho nada de evangelho. Não tem nada de evangelho simples em quem não ama e não suporta o seu próximo. E é preciso que as pessoas compreendam que contestar, divergir, combater não significa ódio. De jeito nenhum, tá? Aí o pessoal fala assim, mas Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, ele mostra terror na hora que ele amaldiçoa um homem. 1 Coríntios capítulo 5 narra a história de um homem que estava violentando sexualmente a sua madrasta, ok? Aí Paulo, de longe, repreende e entrega o corpo daquele homem ao diabo, às trevas, para que o espírito dele conseguisse alcançar salvação, tá? Ou o espírito dele fosse salvo no último dia. O que Paulo fez aqui foi um protesto ao corpo, tá? Paulo não entra no mérito da questão de mandar aquele sujeito para o inferno, nem para o castigo das trevas. Você está entendendo? Porque o espírito pertence a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 5, o que Paulo de longe está falando é que aquele homem precisava ser contido, tá? Porque ele era uma ameaça à sociedade. É a mesma coisa que, de repente, você está em uma comunidade e tem um cara lá que ameaça, né? De repente, uma criança, uma mulher, esse sujeito precisa ser denunciado, certo? Então, Paulo ali, se ele fosse policial, o que ele ia fazer? Ele prenderia. Mas em 1 Coríntios ele está revoltado que os irmãos sabiam que tinha um sujeito lá, né? Violentando a sua madrasta e ninguém tinha tomado providência alguma. Então ali não tem nada a ver com a gente se tornar maldoso contra alguém que tem um pensamento diferente do nosso e sair amaldiçoando pessoas. Mas Paulo amaldiçoou. Amaldiçoou não. Paulo, ele, devido à sua autoridade apostólica e o seu entendimento, e alguns dizem que em 2 Coríntios ele até tenha se arrependido da maneira que ele abordou a situação, nas palavras que ele usou, mas ele não fez nada além de que um protesto que visasse o corpo, a contenção do corpo daquele homem. Aquele homem precisava ser apreendido. Tá? Então ali não é uma defesa a sair amaldiçoando pessoas e dizer que ser rígido no evangelho, ser sério no evangelho é ser grosso, é ser estúpido, é virar a cara por mão. Aí tem o igrejado que vira a cara pro desigrejado e vice-versa. Tá? Tem o igrejado que fala mal do desigrejado e vice-versa. Quando acontece na família, aqueles que ainda são do templo rejeitando aqueles que saíram do templo e vice-versa. Aí está reinando a inimizade. Eu não digo aquele parente que é tão ignorante que ele ignora, que ele trata mal. Tá? Mas se houver perdão, se houver misericórdia, se houver abraços, é melhor do que existir desavenças. Que haja desavenças apenas quando elas não puderem ser evitadas. Né? E eu digo desavenças vindo da parte daqueles que não entendem.
ele usar, de repente, de desprezo para com você, tá? Aquele que não tem jeito de remediar, mas se for possível remediar em perdão e em amor, sigam em frente. Mas que nunca parta daquele que entende o evangelho de sair amaldiçoando pessoas, desprezando pessoas, sejam elas de dentro ou de fora. Eu estou falando isso porque eu tenho visto maldade, tá? Afloradas, tá? Nos comentários e nos vídeos e nas falas de pessoas que se dizem cristãs de dentro e de fora do templo. Aí também os desigrejados, dizendo que quem é do templo está perdendo o seu tempo e vai para o inferno, e estão blasfemando contra Deus e tudo mais. Meu irmão, essas pessoas elas são amadas por Deus também, o desigrejado. Entenda que esse pessoal que está no sistema religioso, assim como um dia você esteve, também são amados por Deus. Talvez, na maioria dos casos a gente sabe que é assim, tá? Na mentalidade, ainda não entenderam coisas que você entendeu e por conta disso ainda sofrem situações que você já não sofre mais, mas não significa que por estarem lá dentro, essas pessoas são desprezadas por Deus e odiadas por Deus, porque não são, ok? O que acontece de fato às vezes é que a compreensão ainda está obscurecida, é por isso que a gente faz um trabalho, tá, de esclarecimento do evangelho para que essas pessoas obtenham essa compreensão, mas não significa que eles são odiados por Deus, que eles estão blasfemando contra Deus, não. Tem muito sem vergonha lá, sim, tá? Eu falo principalmente da parte da liderança, que enxerga essas pessoas como números e como forma de ganho, ok? Mas não significa que o pessoal que vai lá seja alvo ou deva ser alvo do nosso desprezo ou de comentários maldosos. Então um monte de gente, irmão, que saiu das denominações hoje se comportam como se estivessem lá dentro. São pessoas que desprezam o seu próximo, são pessoas que arrumam confusão, isso significa que não entenderam o evangelho. Eu não concordo com as coisas que acontecem no sistema religioso, mas nem por isso eu condeno as pessoas que estão lá. Eu não concordo e eu acredito que eles precisam ser iluminados em sua mente, mas não significa que os seus espíritos pertençam a Satanás ou ao diabo, né? Como vocês aí costumam dizer. Não significa que se eles partirem agora, eles não têm a vida eterna. Certo? Mas o que eu vejo de alguns desigrejados é que enxergam naqueles irmãos que estão no sistema religioso como se fossem pessoas dignas da rejeição de Deus. Não. Eles são também de Jesus, em sua maioria, tá? Porém estão com as suas mentes obscurecidas, certo? E isso é um tempo. Levou tempo para mim, abriu o entendimento, levou tempo para você também que é desigrejado, abriu o entendimento, e de repente o que está faltando em nós é cumprir Efésios 4, 1 e 2. Andem dignos da vossa vocação, tá? Com toda a mansidão, com toda a humildade, com toda a paciência, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Tá certo, gente? Um grande abraço a todos vocês e vamos abraçar o que é importante. Continuemos com a nossa mensagem. O que precisa ser protestado, vamos protestar, mas protestar não significa odiar. Um grande abraço a todos vocês.